Salve, salve, galera. Aqui é o professor Rodrigo Corrêa e estamos no Como é Bom Saber Direito podcast, o podcast do curso de Direito da UCDB. Estou eu aqui, meu glorioso amigo, professor Rafael Chaia. Fala, pessoal, como é que vocês estão? Bem, estamos recebendo hoje aqui um convidado muito especial, doutor Marco Aurélio Rocha, diretor da Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vindo, doutor Marco Aurélio. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. Acompanho os programas de vocês, é muito divertido, estou muito feliz e honrado de estar aqui. Muito obrigado, doutor Marco. Doutor Marco, a primeira pergunta sempre é minha e é a seguinte: o senhor é procurador federal, né, faz parte da AGU, tem uma carreira brilhante, mas como é que era o senhor como acadêmico? Que o pessoal quer saber. Como é que era a sua trajetória? Então, uma das minhas alegrias é estar aqui hoje na UCDB, que é a, vamos dizer, filha da universidade que eu cursei, a FUCMAT, né? Então, eu fui aluno da FUCMAT entre 88 e 92, fazia o curso noturno, era o único que existia. Na época, a única faculdade de Direito do Mato Grosso do Sul era a FUCMAT. Então, quem não conseguia entrar na FUCMAT tinha que ir para outros estados. Via de regra, ia para Prudente. Mas eu tive um curso bem bacana. Na época, eu trabalhei no Tribunal de Justiça, no cargo de técnico judiciário, me honra muito. E já comecei a me preparar depois para as carreiras jurídicas. Isso durante o curso de Direito? Durante o curso de Direito. Porque o senhor já era, então, concursado como técnico, então, Isso. Do TJ. Isso, em dezembro de 1989, eu ingressei no Tribunal de Justiça, que é mais uma honra para mim também. Trabalhei no Departamento Judiciário Civil, conhecido aí por muitos por DJUCI. DJUCI. Eu, quando via DJUCI, eu achava que era uma senhora. Eu era estagiário. Vou pegar um processo com a dona DJUCI. Com a dona DJUCI. Mas é aí, doutor Marco, então, durante o curso, que é até uma dica para os nossos acadêmicos, né? Então, o senhor não esperou se formar, terminar o curso para começar a estudar? Isso é fundamental. Quando eu dava aula, ou de vez em quando eu dou uma palestra, assim, eu procuro sempre esclarecer os alunos. Desde o início da universidade já tem que começar a competição. Eu usava um exemplo na sala de aula, que eu dizia o seguinte: aqui todos serão amigos, um padrinho de casamento do outro, mas a competição já começou. Se você for o mediano na sala, lembre-se que igual a sua sala, existem dezenas ou centenas. Então, você tem que ser um dos melhores da sua sala para você conseguir entrar na competição. Isso para tudo, não é para carreira pública, para um advogado que se destaque também já tem que começar a se preocupar no banco da faculdade. Extremamente interessante essa colocação, porque quando a gente fala da competição, não é só a competição do acadêmico com os colegas, mas a gente tem que lembrar que existe muito da competição do acadêmico com ele mesmo. Porque hoje nós vemos que o nível de algumas provas de concurso tem sido tão alto que nem mesmo as vagas oferecidas têm sido preenchidas. Ou seja, está sobrando oportunidade. Sim. E às vezes o acadêmico acha que, não, na faculdade eu vou ali só para pegar o diploma, depois eu faço um cursinho, depois eu estudo. E não, tem que seguir o exemplo do doutor Marco. Se você fizer a faculdade bem feito ali durante os 5 anos, se você já construir uma base sólida, formando, fica muito mais fácil para você seguir essa jornada. Perfeito, perfeito. E aí o primeiro concurso que o senhor fez foi o de procurador federal mesmo? Isso. Não, você sabe que eu era meio cigano. Eu formei em 92 e em 93, até um caso, né, um exemplo, em fevereiro, março de 1993, eu já estava inscrito em alguns concursos. E eu já vim estudando desde o 4º ano. Chegou no 4º ano, eu e um grupo de amigos entendemos que a gente tinha perdido tempo nos 3 primeiros anos. Falamos, olha, a gente precisa fazer alguma coisa, porque a gente não deu o valor, a atenção adequada para a faculdade. Mas por que essa sensação de ter perdido tempo? Porque no começo a gente acha que vai levando na brisa, e o tempo vai passando, já está no meio da faculdade e fala, olha, eu acho que não foi a contenta o meu estudo. E ali nós montamos um grupo de estudos e passamos a nos reunir aos sábados. Para discutir temas que a gente determinava, cada um estudava durante a semana. Então, a gente, além de se dedicar mais nos últimos 2 anos, nós fizemos uma revisão dos 3 primeiros anos. Então, quando terminamos a faculdade,
eu já tinha me inscrito em alguns concursos e nos primeiros meses, né, formamos em dezembro, fevereiro e março eu me dediquei 8 horas por dia no estudo, e no carnaval, que era a véspera de um concurso, eu estudei 12 horas por dia. E no primeiro ano eu passei em 3 concursos bons. Delegado da Polícia Federal, analista da Justiça Federal e, na época, chamava técnico processual do Ministério Público Federal. E ainda fui defensor público, e aí que eu fui para a AGU em 97. E o senhor não quis ser delegado? Não, eu vou te contar uma história. Eu não fui nomeado. Na época, teve uma grande demanda de mandado de segurança. Porque teve uma prova física muito difícil e um psicotécnico muito difícil. Isso ensejou a impetração de centenas de mandados de segurança. Nossa. E houve um erro processual, porque, em rigor, na minha opinião, todos os outros candidatos aprovados tinham que ser intimados como litisconsortes passivos necessários, porque uma decisão poderia os atingia. Alterar. Exatamente. E não aconteceu isso. E aí isso foi atrasando. Foram nomeando vários através de liminar, e a gente foi ficando. E aí me parece que chegou a ser feito um estudo social, que acontece isso nas polícias, tal, a meu respeito, mas não cheguei a ser nomeado. Entendi. Mas, Rodrigo, eu te digo uma coisa, eu não iria assumir. Eu já era, na época que chegou a minha vez, eu já estava na advocacia pública. E de todos os concursos, o meu preferido, o meu objetivo era a advocacia pública, porque eu queria estabilidade da carreira pública, mas eu não queria me afastar da OAB. Entendi. Eu queria estar inscrito na OAB. Essa participação de OAB já era um anseio daquela época. Desde a época. Não, eu perguntei a questão do delegado, porque muitos acadêmicos nossos, quando a gente pergunta, eu faço uma pergunta clássica no primeiro dia de aula, assim, o que você quer ser quando crescer, né? É importantíssimo. E aí muita gente fala, não, eu quero ser delegado. Só que às vezes, doutor Marco, a pessoa não sabe o que o delegado faz, né? Sim. Ela acha só que é aquilo que está ali, né, na televisão. Tem aquela visão romantizada da profissão. E não é bem assim, né? Não é bem assim. É bem diferente, inclusive. Né? Exatamente. Não, inclusive eu fui à Polícia Federal esses dias no auditivo do cliente, quando a pessoa pensa, delegado, parece que tem uma grande sala e o cara tem os troféus dele. Não, a sala do delegado é uma salinha pequenininha e é trabalho burocrático, e sempre trabalho burocrático. A operação mesmo, ela acontece um dia no mês, o resto é trabalho burocrático, como qualquer outra o delegado, profissão. ele participa da operação se ele quiser. Para a operação, quem tem que fazer é o agente. Sim. Mas o delegado ele pode ir também, não tem problema nenhum. Participar. Mas a função primordial do delegado é conduzir o inquérito. Exatamente. Ser o presidente do inquérito. Exato. E o senhor sempre teve, então, desde acadêmico, essa proximidade com a OAB. E eu acho interessante, porque eu me formei aqui na UCDB também, e eu lembro que em época de eleições da OAB, enquanto eu era aluno, eu ficava pensando, doutor Marco, será que um dia eu vou fazer parte da OAB? E ficava naquele pensamento. E como é que foi a entrada do senhor na OAB? Né? Porque ninguém começa presidente da Caixa de Assistência. Né? Como é que começou isso? Eu acho que foi em 2000 que o ex-presidente Vladimir Rossi Lourenço iniciou o mandato dele. E eu, em 98, eu já era procurador, eu entrei em 97, em 98, 99, eu fiz uma especialização em direito tributário pelo IBET e DAT, que eram representados aqui pelo Clélio Chiesa e o Vladimir Rossi Lourenço. O senhor também foi? Eu também fui lá. Então, e isso em 98, 99. E em 99 foi durante a campanha do Vladimir. E ali eu já trabalhei para o Vladimir, participei da gestão dele, e ali eu ingressei nesse circuito OAB. Certo. E o senhor ingressou nessa primeira fase, qual era o cargo do senhor lá? Desse pessoal, na época, foram 3 mandatos, Vladimir, Geraldo e Fábio Tradi, nessa ordem. Do Vladimir, eu fui membro de comissão do advogado público. Do Geraldo, eu fui conselheiro, suplente. E aí, no início do mandato, o conselheiro titular, Ernesto Borges Neto, foi ser procurador-geral do município no mandato do Nelsinho Tradi. E eu, através de uma eleição do conselho titular, fui alçado a conselheiro titular. E voltei a ser conselheiro na gestão do Fábio Tradi. Entendi. E depois, com o Mansur, né, que eu entrei
em 2016 como secretário-geral, 2019 tesoureiro e agora 2021 Sim. fui para a Caixa de Assistência Caixa de Assistência. como presidente. E falando nisso, aproveitando, antes de entrar nas funções da Caixa de Assistência, os desafios dela, a gente gostaria de saber a opinião do senhor dessa questão que surgiu agora com o voto do ministro Zanin, né, no Supremo Tribunal Federal, sobre a advocacia pública e ela estar ou não estar inscrita na OAB. Qual é a opinião do senhor sobre isso? Olha, essa é uma questão bastante antiga. Eu sempre defendi lá na advocacia pública que nós temos que estar vinculados à OAB, sim. Eu até, em tom de brincadeira, eu falo, nenhum presidente de associação de carreira que for marca uma reunião e é atendido pelo presidente da República, ou no âmbito estadual, um presidente de uma seccional com governador e assim sucessivamente, como um presidente de OAB e um nacional e OAB estadual. Então, não existe associação mais forte, mais importante para qualquer carreira da advocacia pública que a própria OAB. Tanto que as associações, eu nunca fiz carreira. Hoje eu sou delegado da minha associação no Mato Grosso do Sul. Mas nunca fiz questão. Eu achava que eu representava mais a minha categoria e era mais importante para a minha categoria ocupando espaço na OAB. Mas assim, eu queria entender o porquê dessa briga, né? É isso que eu queria entender, porque na minha O pessoal visão... está sem entender até agora, né? Porque na minha visão, assim, o advogado público, diferente do Ministério Público, porque o Ministério Público ele não é advogado, que inclusive o jus postulante dele em relação às ações penais e naquilo que a lei determina, mas se ele, porventura, precisar postular em causa própria, ele precisa de um advogado. Precisa contratar um advogado. Já o advogado público, não. Ele é um advogado que eu brinco que o melhor cliente dele é a administração pública. O cliente dele é isso, mas ele é um advogado. O que eu nunca entendi é o porquê essa revolta de alguns, né, quando eu digo revolta, essa insurgência de estar vinculado ao OAB e ter que ter a inscrição no OAB para ser o advogado público. Isso que eu nunca entendi, doutor Marco. É bom que fique claro, né, esse recurso que chegou ao Supremo Tribunal Federal através de recurso extraordinário, né, controle difuso de constitucionalidade. Foi um colega, um advogado da União, que ingressou com uma ação em Rondônia. E ele representa uma minoria insignificante da advocacia pública. Entendi. Tanto que, já perante o Supremo Tribunal, ingressaram na ação como amicus curiae a OAB e as associações. A AGU está trabalhando contra, ou seja, a favor do advogado público permanecer na OAB. A AGU, as associações e a OAB. Ou seja, essa é uma ação movida por um advogado que chegou por via recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal. E eu te antecipo, qual é o motivo? Vou ser bem sincero. Uns acham que talvez vão ter um status maior se comparar com o Ministério Público. Entendi. Uma pequena minoria. E outros, a questão é financeira. O camarada não quer pagar R$1.000 por ano, menos de R$100 por mês para participar da OAB. Ele não participa, não frequenta e acha que não deve pagar. Entendi. E aí ele perde toda essa representatividade. Exatamente o que eu não me canso de dizer. Trabalhando, representando a advocacia pública na OAB-MS e também, de certa forma, na OAB de uma maneira geral, nós tivemos uma pessoa importantíssima na reforma do Código de Processo Civil de 2015, que introduziu, no artigo 85, o inciso 19, que trata dos honorários para a advocacia pública, que foi o deputado federal à época, o Fábio Tradi, ex-presidente da OAB, que, eu fui conselheiro na gestão dele, através do nosso contato, nós nos reunimos aqui, ele atendeu a advocacia pública toda do Brasil e levantou essa bandeira e foi muito importante nessa conquista. Talvez, se nós não estivéssemos tão ligados à OAB, essa conquista não tinha sido alcançada. Perfeito. Com certeza. E vou mais, talvez hoje essa discussão toda no Supremo Tribunal Federal é porque você sabe que as instituições têm seus interesses próprios, que às vezes colidem com de outras instituições ou de outras pessoas.
pode estar vinculado aos honorários. Entendi. Eu acho interessante até fazer um gancho com o que o senhor falou, com relação à possibilidade de muitas vezes a ação ter sido movida porque o colega, às vezes, ele não quer pagar a anuidade. E muitos colegas, infelizmente, não sabem para que eles estão pagando a anuidade. E para isso existe a Caixa de Assistência dos Advogados. Sim. A gente não está pagando só porque a OAB quer que a gente pague um valor todo ano. A Caixa ela tem uma função social importantíssima. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o papel da Caixa de Assistência dos Advogados, o que ela pode fazer pelo advogado que muitas vezes a procura. Sim. Eu acho que o valor da anuidade ele é devolvido ao advogado com sobras. Simplesmente as salas de advogado, que tem em todas as repartições, notadamente nos fóruns e tribunais, esse tipo de serviço já paga a anuidade. Além disso, a Caixa de Assistência dos Advogados, como o próprio nome já se apresenta, é o braço assistencial da OAB. Ali nós acolhemos o advogado que passa por alguma dificuldade, alguma necessidade durante a sua carreira. Além de outros serviços a todos os advogados, como a livraria, a vacinação, que se aproxima, a de 2024. A livraria, aliás, que é um favorito, inclusive, dos alunos. Sim. Muitos alunos do curso de Direito, eles procuram os livros recomendados pelos professores na livraria da OAB, porque os valores lá são diferenciados. Sim. É um serviço real, palpável para a advocacia. Nós temos lá gabinetes odontológicos, nós ampliamos os auxílios, eu me orgulho disso, nós tínhamos lá 7 auxílios, mais ou menos, hoje temos 9. Nós criamos, nessa gestão, 2 auxílios importantíssimos. O auxílio proteção à mulher advogada, para a advogada vítima de violência doméstica. Isso eu não sabia. É recente. E criamos também o auxílio psicológico. Durante a pandemia, toda a sociedade, e o advogado está dentro da sociedade, também teve problemas psicológicos. E nós criamos lá um apoio psicológico, mas não era um auxílio. O auxílio ele passa a pertencer ao cardápio da Caixa agora para sempre. Era momentâneo. Mas nós percebemos com a procura e com a demanda que aquilo era extremamente necessário e foi extremamente útil. Então, nós transformamos aquele benefício em auxílio. Agora, ele está dentro dos serviços oficiais prestados pela Caixa. Então, um advogado, uma advogada que tem problema psicológico, se apresenta à nossa assistente social e a gente, preenchendo os requisitos, defere e ele passa a ter apoio psicológico gratuito. Bem, essa questão da promoção da saúde mental é extremamente importante. A gente sabe que a Caixa, por exemplo, ela oferece o plano de saúde para você cuidar da saúde física. Mas a saúde mental também é importante. Sim. A grande doença do século hoje é a depressão, o burnout, a ansiedade. E o advogado, dependendo da área que ele opta por atuar, ele vai estar sujeito a essa carga de estresse. Então, ele poder encontrar na Caixa um amparo para isso é extremamente salutar. Sim. Há estudos, né, de que a profissão da advocacia é uma das mais estressantes e mais que levam ao profissional a esse estado aí de ansiedade e depressão. Uma outra coisa que nós implantamos nessa gestão em parceria com o presidente Bito da OAB e sua diretoria, a minha diretoria também, até aproveito o momento para agradecer a parceria de todos, o programa de interiorização da Caixa. A nossa vacinação, ano passado, se iniciou por Camapuã. É uma ação afirmativa, um ato simbólico, mas para tornar real aquilo que nós dissemos, não ficar só na palavra. Nesse ano, iniciaremos por Sidrolândia, na semana que vem, e depois Campo Grande. Então, além da gente ter esse cuidado com o advogado em todos os aspectos, nós procuramos interiorizar o nosso serviço. Havia um auxílio Caixa Amiga, que oferece cadeira de roda, cadeira de banho, muleta, às vezes uma bota ortopédica, disponibiliza para o advogado, caso ele necessite temporariamente. Existia só em Campo Grande. Então, na nossa gestão, nós compramos kits e distribuímos para todas as delegacias, porque nós achamos que o advogado do interior precisa ter os mesmos benefícios dentro do possível. Sim. E, sendo possível, nós vamos atingir
que o advogado da capital. A anuidade é a mesma e são todos advogados iguais. Não, sim, com certeza. E deixa eu perguntar para o senhor. E nós temos lá, por exemplo, o auxílio maternidade do Sim. advogado. Como é que funciona esse auxílio maternidade, doutor? Que Na muitos verdade, advogados não conhecem ali. Na verdade, até foi bom você falar que o advogado não conhece, que eu falei aqui para vocês nas preliminares, de que eu costumo utilizar nos meus discursos que 1/3 dos advogados não sabem que a Caixa existe, 1/3 sabe que ela existe, mas não sabe para que ela serve, e o outro terço sabe que ela existe, sabe para que ela serve, mas não usa. É importante você me perguntar para a gente poder divulgar. Por exemplo, a respeito da mulher advogada, parturiente, nós temos 2 benefícios. O auxílio natalidade e o auxílio maternidade. O auxílio natalidade, toda e qualquer advogada que tiver um bebê tem direito ao benefício, um auxílio financeiro equivalente a um valor ou o reembolso da anuidade do ano seguinte. Entendi. E a advogada que tiver um neném e tiver em condição de hipossuficiência, ela recebe o auxílio maternidade, ela recebe em dobro. Ah, entendi. Então, os benefícios da Caixa estão sempre tentando atender o advogado, a advogada na sua necessidade. É importante que a classe saiba e utilize. Sim. Para eles poderem utilizar isso, se uma advogada quiser, de repente, o auxílio maternidade, ou se um advogado quiser conhecer outros serviços, é só visitar a Caixa, lá na sede da OAB, procura quem lá? Então, procurando atingir o maior número de advogados, nós reformulamos o site, criamos um aplicativo. Então, o advogado pode fazer o requerimento pelo celular, pelo site da Caixa ou presencialmente lá. Sensacional. Isso facilita bastante, até para conhecer. E aí a gente coloca no link aqui, doutor, justamente o link ali do Sim, aplicativo para o todos os pessoal contatos. poder acessar essas situações. E lá na Caixa, como é que é o dia a dia de presidente da Caixa de Assistência dos Advogados? A gente presta esse serviço para a advocacia, mas tem que prestar conta lá, trabalhar na AGU também, né? Sim, Então, a gente passa lá 1 hora, às vezes 2 horas e tem que ir embora, né? Sim. Hoje, com o trabalho remoto, eu passo mais tempo na Caixa, porque aí eu levo o meu notebook e fico lá trabalhando, peticionando, consultando o processo, tomando ciência e, de vez em quando, a secretária vai lá, está acontecendo isso, você dá uma opinião. Não, isso resolve assim, volta para trabalhar. O trabalho remoto facilitou muito a nossa vida, né, cara? A gente tem que falar isso. Não, eu estava falando nisso, tem a juíza do trabalho, né, eu estava fazendo audiência, ela estava triste, doutor, porque o TRT não tinha autorizado ela a fazer o trabalho remoto e no prédio do fórum só tinha ela. O assessor dela estava em casa, estava todo mundo em casa. E como é que o senhor vê essa questão do trabalho remoto? Que o senhor atua ali nas varas federais, né? Sim. Como é que o senhor vê essa questão do trabalho remoto? O senhor acha que é vantajoso? Muito. Na época que se fazia muito, se discutia muito, não queria remoto, eu falava, gente, isso tem que perguntar para o advogado de massa. Pergunta para o previdenciarista, para o advogado que atua em escritório, que atende banco, se ele quer que muda. Porque o negócio de ir lá, ser visto pelo juiz, conversar com o juiz, não quero abrir mão dessa prerrogativa. Claro. Mas nós não podemos abrir mão, voltar para o passado. Como eu disse, né, eu sou lá do egresso da FUCMAT, entrei na carreira da advocacia pública em 1997. No início, eu tinha uma rotina de peticionar segunda-feira, terça-feira entrava no carro, ia fazer audiência em Iguatemi, Naviraí, Sete Quedas, Amambai, sexta-feira que eu voltava. Ficava 3 dias na estrada. Haja pneu. Hoje, né, eu estava num setor lá que chama de audiencistas. Eu fazia audiência, 5, 6 audiências por dia. Então, era uma atrás da outra. Fazia uma em Coxinho, uma em Naviraí, uma em Campo Grande, uma em Ponta Porã, do mesmo lugar. Pronto. Olha só a diferença, né? O risco de vida. Eu tive um colega que faleceu na estrada. Então, o avanço tecnológico ele não pode ser recusado. Nós temos que utilizá-lo da melhor forma possível, adequá-lo às nossas necessidades. Não, exatamente. E tem muitos atos, né, doutor? Por exemplo, com todo respeito, mas assim, audiências de conciliação
né, juizado especial, dependendo, inclusive contra a fazenda pública, né? Porque o direito é indisponível. Aí, a Lei 9.099, eu digo do Estado, né? Você vai lá contra o Detran. Não vai ter acordo. Sim. Não vai ter acordo. Mas tem que ter o rito, tem que ter audiência, perfeito, porque está na lei. Deixa virtual, porque você está lá, o procurador do Detran está lá. Você sabe qual que foi a minha maior tristeza, cara? Foi um dia que me chamaram para uma audiência lá no Juizado Central. Eu fui um dia chovendo, 3 voltas na quadra para poder achar um lugar para parar o carro. Parei o carro, desci com o meu cliente, fui para a sala de audiência. Cheguei na sala de audiência, era o juiz numa tela, o promotor noutra tela. Só você presencial. Só eu estava presencial. Eu falei, por que eu tô aqui, cara? Por que eu não tô no escritório? Você não fala assim, senão eu entro em uma seara que tem ali no fórum, tem isso aí, doutor. Você vai para audiência presencial. Sim, porque tá no mandado presencial. Você chega lá, aí você olha, tá a outra parte na tela. Aí você pergunta, mas por quê? Ah, não, porque ele pediu. Mas não precisa pedir, tinha que ser o contrário. Todo mundo virtual. Na verdade, nas audiências em favor do INSS que eu fazia, eu virtual, às vezes o juiz presencial, às vezes o juiz virtual, e o advogado sempre presente. Mas tem uma razão de ser. Tinha as testemunhas, que às vezes ele tinha que levar. Né? Às vezes a testemunha, cansei de fazer audiência na aposentadoria rural, com a testemunha falando de uma chácara do celular. Nossa. Olha que vantagem para todos. Sim. Com certeza. Agora, voltando às agruras da advocacia e as vantagens da tecnologia. Antigamente, o prazo se encerrava às 18 horas. Sim. Agora é 23h59. E eu fazia isso muito mesmo, procurador, tinha o último carreto de peticionar, saía às 5 horas da tarde. Às vezes, eu não tinha terminado a minha peça. Saí correndo lá no Parque dos Poderes para chegar. Cansei de fazer isso. Para protocolar às 17h59. Você entendeu? Isso acabou. Você, tem uma atividade da OAB, atrasa meu serviço, trabalha à noite em casa, no final de semana, sem nenhum problema. Exatamente. Os novos advogados nunca vão saber o que é você chegar correndo no fórum antes do protocolo fechar. Sim. Não, Lei 11.419 de 2006. Agradeçam o processo eletrônico, viu? Não, porque eu lembro ali no fórum, Justiça Estadual de Campo Grande, tinha o drive-thru, né? Você chegava ali, entregava ali. Então, e o engarrafamento, a gente ficava lá olhando no relógio, aquela fila não andava. É horário de saída de criança de escola, é o pessoal voltando do trabalho em casa, para tudo, o trânsito pesa, filho. Não, o pessoal nunca vai saber o que são autos apensos ligados na cordinha. Você sabia, doutor Marco, que essa aí foi a minha decepção da advocacia? Que o professor Newton... Eu mexi muito com isso. Que é o nosso professor aqui da casa, ele falava, não, autos apensos, apartados. Eu falei, vamos lá. E quando eu fui começar a advogar, eu pensei que era um negócio bacana, bonitinho, com capinha. Era um barbante. Era um barbante. Barbantão. Eu falei, não é possível que nós estamos aqui, o processo ligado no barbante. Aí você puxava, vinha tudo, virava um regaço. Né? Lá no Justiça do Trabalho, não. A única coisa que eu gosto do Justiça do Trabalho é que lá era organizadinho, tinha uma capinha, né, de plástico, coisa mais linda. Né? Mas para você ver. O advogado hoje vai levar um susto, o novo advogado, o estagiário, quando você falar de bailarina. Com certeza. Esse cara é maluco? Que não papo sabe. É esse de bailarina? Não tem nem noção do que é isso. Que era o ganchinho de prender Não, e para você pensar, tinha técnica, porque você pegava a bailarina fechada, amarrava com cordão, aí você abria a bailarina, passava pelo buraco da capa do outro processo. Fiz muito isso, eu trabalhei na época do Fórum Antigo. A bailarina, ela tinha a utilidade na hora de fazer o apensamento. Ela que servia como ela que segurava preso. O cordão. Você já não é dessa época. Você não é dessa época. Não, eu sou dessa época, mas eu não sou o cara que ficava lá. Eu ficava fazendo. Torcendo a bailarina lá. Mas esse negócio da modernidade, né? Eu lembro que eu viajava muito o estado para fazer audiência. E aí, às vezes, chegava um procurador de noite. Tinha muito isso também, né? Chegava o procurador de noite, o motorista levava o carro para o posto de gasolina no outro dia muito cedo, lavava e aí já tinha que pegar outro procurador. Numa dessa tinha um golzinho, bem velho. E eu fui lá para a procuradoria, eu tinha audiência não sei aonde, eu entrei no carro, e fomos. Aí chegamos lá na cidade, fui fazer audiência, o juiz brincou comigo. Você é vascaíno, doutor? Eu falei, não, sou flamenguista. Por quê? Foi essa faixa preta que o cinto estava molhado e sujo. E tingiu minha camisa com a faixa preta. Rapaz, isso acontecia. É desse jeito. É desse jeito. E o senhor acha que
que é uma evolução mesmo, porque alguns tribunais, inclusive o Tribunal do Regional do Trabalho aqui, ele já tinha dito que o juiz não teria necessidade, inclusive, de não precisar mais morar na comarca para atuar. Eu lembro que teve uma portaria uns tempos atrás. O que o senhor acha disso? O senhor acha que realmente o juiz ele precisa estar na comarca ou ele pode, a partir dos implementos digitais, estar em outros locais, assim como o advogado também, o promotor de justiça? O que o senhor pensa sobre isso? Eu acho que tem que respeitar a legislação. Né? Uma portaria não pode derrogar uma lei. Sim. Perfeito. Então, a par disso, eu acho importante a presença do juiz na comarca. Agora, por essas ferramentas modernas, evidentemente, o que a gente pode ter? Uma maior tolerância. O juiz ele fica sediado na comarca, porém, ele pode, de repente, ter uma atividade na capital, no próprio tribunal, e fazer um atendimento de forma virtual, esporadicamente. Isso não é prejudicar, na verdade é favorecer, porque ele estaria na capital de qualquer forma. Se não fosse a tecnologia, ele não iria atender, na verdade. Ele não realizaria Não ia o ato. realizar o ato. Então, excepcionalmente, eu sou a favor. E desde que isso seja discutido e alterado no mundo legislativo. E o operador do direito não pode parar de estudar. Pensa ele poder ter a vantagem de poder sair, estudar, fazer um curso e ainda ter o acesso via eletrônico para uma audiência, para um ato, etc. Até para o advogado isso é vantagem. Exato. Eu tive uma amiga que foi fazer mestrado em Seattle e não se desligou do escritório. Levou o computador, levou o certificado digital. Lá de Washington continuou peticionando. Normal. Então, é muita vantagem até para você, como advogado, que quer continuar estudando. Que você já não fica mais engessado naquele procedimento físico, né? Sim. Eu vejo que é uma evolução. Eu lembro quando o processo ele se tornou virtual, também foi um Deus nos acuda. Eu lembro como se fosse Toda ontem. mudança causa apreensão. Uma Sim. parte da população, no caso do universo da advocacia, é mais ansiosa do que a outra. Um é mais conservador, o outro é mais... Vai ser normal. Agora, com o andar da carroça, as abóboras vão se ajeitando. Vão se ajeitando, com certeza. E o senhor indica a carreira de procurador federal para os nossos acadêmicos? Indico, com certeza, uma carreira honrosa. A gente tem um trabalho diário enorme, né? As pessoas às vezes desconhecem, né? Mas hoje, por exemplo, regionalizou a AGU e nós atendemos Mato Grosso do Sul e São Paulo, é um time só. Isso sobrecarregou Mato Grosso do Sul vertiginosamente. E você fala, mas vocês são dois seres humanos, tem culturas. Né? A gente tem um costume aqui, agora eu vou falar em tom de brincadeira, Claro. né? Dar uma cesteada, um tereré, não que isso ocorra, mas são culturas diferentes. Sim. O paulista, eu morei em São Paulo, paulistano, morei em São Paulo em 94, se der bom dia para assessorista do elevador, ela acha ruim. Se você falar 11º, ela acha ruim. Ela já achava, hoje xinga, né? Tem que falar 11, porque 11º é muito comprido. Bom Olha dia é só. desnecessário, estou perdendo tempo. Sim. Então é outro ritmo. Então hoje, sendo que São Paulo é um universo muito maior que Mato Grosso do Sul, eu atuo 98% em processos que correm em São Paulo, por causa do virtual. Entendi. Então, onde eu menos peticiono é no Mato Grosso do Sul. Qual que é o perfil para quem quer seguir essa carreira? O que tem que ter em mente? Olha, você vai entrar nessa, você tem que ter em mente isso. Qual que é o perfil de quem vai encarar isso? Sim. Primeiro, é um sacerdócio. Né? A minha escolha, eu acho que é o que o advogado tem que sopesar, a advogada, os alunos, os estudantes que estiverem assistindo. Sopesar duas coisas. Eu fiz um cálculo. E é mais ou menos certo, viu? É assim, a gente ouvia muito, né? O advogado, os primeiros 5 anos, ele se lasca, rala. Do 6º ao 10º, ele se equilibra. Do 11º ao 15º, ele folga. Do 16º ao 20º, ele faz patrimônio. Aí se o cara fala assim, já estou há 20 anos e não deu nada disso certo. Fala, mas você rezou a cartilha? Não é automático, tem né? que fazer a Isso parte, é para quem rala. Sim. Se você ficar em casa, essa conta não rola. E o advogado público ou qualquer outra carreira pública, a partir do mês seguinte da posse, ele tem uma estabilidade. Ele tem um bom salário, mas ele vai ter uma ascensão, isso eu falo por mim, não fiz um estudo, de 10 anos, aproximadamente.
depois ele estabiliza. Entendi. Ele tem que se conformar que os amigos dele que fizeram a outra opção vão ficar ricos. E você não. Você vai ter uma boa estabilidade. Vai ter um bom plano de saúde, vai ter uma boa casa, mas luxo, você já sabe que, a não ser que você caminhe por searas aí, que eu não quero nem falar, né? São escolhas. Então, você tem ali... Eu, na época, tinha 20 e poucos anos. No início, para todo mundo é melhor. Ah, com certeza. E eu falei, bom, eu quero viver hoje, né, daqui 20 anos. E eu fiz essa opção. Não, e é que eu brinco justamente quando a gente conversa com os acadêmicos, né? O acadêmico, ele fala assim, e aí, professor, qual é a sua opção? Eu falei, cara, toda a mesma coisa, você tem que sopesar o que você quer. Né? Querendo ou não, hoje, por exemplo, o camarada ele quer escolher um concurso público. Se ele não tiver uma linha de estudo desde o início da faculdade, são 3 anos também para estudar, para passar. Sim. E às vezes não dá para conciliar uma advocacia, por exemplo, com o estudo para concurso. Senão você está dobrando o tempo da assunção na vaga. Mas é aquela história, o advogado no começo, o advogado particular, ou ele vai para um escritório que já existe e trabalha como advogado empregado, ele vai ter um salário, ou ele vai para a advocacia realmente privada dele, do escritório dele, com a sociedade, que aí é como o senhor falou, é 5 anos sofrendo diariamente aquela luta. Tem que ter o primeiro cliente, tem que fazer um bom trabalho, tem que ser bem remunerado, tem que ser mais ou menos como se fosse um empresário naquele momento. Mas depois, como o senhor falou, as coisas elas tendem a estabilizar com o tempo. Mas demora. E que leva, às vezes, muitos advogados privados a desistirem, né? Você falou uma coisa que, até por causa do tempo, né? Quando eu falo essas coisas, eu penso há 30 anos atrás. De uma coisa nova, que eu omiti na minha explanação, que é o advogado empregado. E quando eu falei do advogado que vai abrir o escritório. Sim. O empreendedor. O empreendedor e quem vai fazer carreira. Tem uma nova figura, nova para mim. Que é o advogado empregado. Aí ele vai fazer carreira num grande escritório, ele vai ser chefe de núcleo, de repente vai receber umas cotas lá no futuro, vai virar associado, depois sócio, já é uma outra história. Aí ele vai ter que se dedicar, aí ele vai ser como se fosse um bancário, um trabalhador numa empresa, numa multinacional, vai competir internamente para ser o melhor do núcleo, para ser o chefe, para depois galgar. Tem essa carreira também, que também é bacana. Mas já demanda uma outra história. Sim, é uma outra linha de ação. Não? A gente sempre fala assim que é importante o acadêmico, enquanto ele está na academia, ele também se oportunizar e fazer estágio, né? Conhecer. Sim. Faz estágio na procuradoria, faz estágio no Ministério Público, faz estágio, de repente, com um juiz, faz estágio no escritório de advocacia, porque a escolha que ele vai fazer não é só pensando também no ganho ou no conforto ou na estabilidade, mas você tem que pensar também na qualidade de vida. Sim. A gente tem visto uma quantidade absurda de gente que às vezes fala assim, sou concurseiro, o cara senta, estuda, vai, faz, acontece, passa no primeiro concurso que presta, a hora que começa a trabalhar, ganha bem, tem a estabilidade, mas se frustra. Não se realiza. Não se realiza, ele não tem aquela realização. Que não é, por exemplo, o caminho que o Dr. Marco mostrou aqui. Olha, eu quis ser advogado público. Por quê? Porque eu sempre quis ser advogado público. Ou seja, ele buscou a realização. Depois o ganho veio como uma consequência da escolha dele. Isso e muita gente não faz essa escolha hoje. Sim. Que é importante. A gente brinca naquela perguntinha que eu faço, que você quer ser quando crescer. Tem alguns que acadêmicos brincalhões, que eles falam o seguinte, eu quero qualquer coisa que pague 10 mil reais por mês. Então, mas o qualquer coisa que paga 10 mil reais por mês, pode ser que seja muito sacrifício para você fazer diariamente durante um mês para receber os 10 mil, que acaba não pagando. Vou te arrumar um que paga 10 mil por mês, mas você vai gastar 2 pau de terapia. Exatamente. E mais 1.000 de remédio de úlcera. Exatamente. E aí? Mas uma coisa que é muito importante para falar para essa juventude, os acadêmicos, tem que ter planejamento. Planejamento e foco. E, em qualquer circunstância, conhecer direito. Se você for um advogado empreendedor, que tem que ter o lado comercial muito forte, Sim. Relacionamento, saber se promover, hoje saber falar para o celular, faz parte, mas não pode abrir mão do estudo. Se você for para a carreira pública, muito estudo. O fato é, você precisa ser o diferente. Porque eu até brinco com meus filhos. O dia que vocês falarem assim para mim, me pedirem uma coisa e eu falar não,
E vocês falaram, mas todo mundo está fazendo, eu falo, então é não em dobro. Porque se todo mundo está fazendo, está errado, porque todo mundo é a média. Sim. Exato. Você tem que ser diferente. Exatamente. Todo mundo estuda 1 hora para a prova. Esse todo mundo, a maioria não é o que brilha são poucos. Sim. Então, se você estiver na média, você vai ser mediano. Perfeito. Não me cobre lá na frente. Perfeito. Perfeito. Doutor Marco, eu queria agradecer o senhor que essa mensagem foi de extrema valia, né? Que se você fizer a mesma aquela coisa que todo mundo, você é a média, então você tem que se destacar. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no nosso bate-papo e eu gostaria de convidar o senhor para vir mais vezes, para a gente bater esse papo aqui de mesa de bar com outros assuntos, porque agora que já quebrou o gelo, agora a gente pode debater assuntos polêmicos mais para frente. Agora que a gente já descobriu que ele é flamenguista, pô, eu também sou, vamos discutir se o Flamengo ganhou 87 ou não, pô. Isso não tem dúvida nenhuma. Nenhuma, né? Então pronto aí, ó. Aí é sucesso. Doutor Marco, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos acadêmicos aqui e para os nossos telespectadores, se fazem um favor. Olha, eu quero primeiramente agradecer o convite, dizer que o bate-papo foi extremamente agradável. A mensagem que eu deixo para essa rapaziada, para essa moçada, é que vale a pena você se dedicar, você estudar, ser diferente, renunciar a muita coisa, né? E depois que você acostuma, 1 horinha, 2 horinhas que você se dedica por dia, passa a fazer parte da sua rotina e você acostuma, acrescenta e vai em frente. Perfeito. O que não pode é ficar parado. Perfeito. Muito obrigado, doutor Marco. Com certeza. A gente só tem a agradecer, doutor, por dividir essa experiência e agradecer também por trazer esses esclarecimentos sobre o papel da caixa de assistência, que é aquela história. Pessoal, se você não conhece ainda a caixa de assistência, entra no site, faça uma visita na OAB, para vocês conhecerem, aqueles que forem seguir a carreira jurídica como advogados, o que vocês têm à disposição. A Caixa de Assistência ela é um braço importantíssimo hoje da carreira da advocacia. Então, valorizem, porque vale muito a pena. Sucesso. Pessoal, muito obrigado e até o próximo Como é Bom Saber Direito podcast. Valeu, pessoal. Até a próxima. Abraço, obrigado. Bom demais.